Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Nesta aula, faremos uma abordagem a respeito dos conceitos iniciais que estão por trás da dinâmica. Mas para isso, vamos conhecer qual o elemento de estudo da dinâmica. A dinâmica, ela também faz parte da mecânica, por isso a gente colocou como sendo o ramo da mecânica, que estuda principalmente as causas que originam ou até mesmo que modificam o movimento de um corpo. Entre eles, nós vamos destacar a força, pessoal. A força, nós podemos evidenciá-la na natureza, principalmente na dinâmica, quando ela consegue promover duas coisas essencialmente. Uma delas é modificar o estado do corpo, ou seja, promover no corpo mudança de posição, caracterizando aí o aparecimento da velocidade, ou ela pode também produzir deformações, que nada mais é do que a alteração na dimensão de um corpo. Então eu vou destacar que a força ela é uma grandeza vetorial e ela pode estar diretamente relacionada com as modificações de velocidade no corpo ou também alteração nas suas dimensões, como a gente acabou de colocar. Então, a força dinâmica ela está diretamente relacionada com o ato de empurrar, puxar ou até mesmo deformar um determinado corpo, tá bom? Bem, na natureza nós temos aqui 4 tipos de força. Nós temos a força gravitacional, que está diretamente relacionada com a atração mútua, né, entre os corpos que apresentam massa. Nós temos a chamada força eletromagnética, que são forças que são tanto de atração quanto de repulsão entre cargas ou elementos que estejam magnetizados, como é o caso do ímã, certo? Nós temos também a chamada força nuclear de duas categorias, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Primeiro que a força nuclear forte e fraca, elas têm mais ou menos, pessoal, a mesma ordem de atuação, que é da ordem de 10 elevado a 15 metros. Está diretamente relacionado com o diâmetro do próprio núcleo. Então, esse seria o nosso raio de ação, tanto da força nuclear forte, quanto da força nuclear fraca. A força nuclear forte, ela está relacionada com a própria estabilidade nuclear, ela tem uma grande intensidade para poder permitir, inclusive, que os prótons fiquem estáveis no próprio núcleo atômico. Imagina só, um próton tentando repelir outro próton, né? Então a gente teria aqui uma estabilidade mediante a essa força gigantesca chamada de força nuclear. Já a força nuclear fraca, ela está envolvida com o decaimento dos próprios núcleos atômicos e ela pode promover também a emissão de elétron e ela já tem uma média intensidade quando comparada com a força nuclear forte. Então, como a gente destacou, este tipo de força está relacionado com o decaimento, né, do núcleo radiativo. Nós podemos encontrar no decaimento beta, o qual é responsável pela própria emissão de elétrons, estando presente em algumas substâncias radioativas. Então, essas são as 4 forças que fazem parte da nossa natureza. Pessoal, quando se fala em dinâmica, é importante a gente destacar os tipos de interações que a gente vai principalmente conseguir encontrar aqui em dinâmica. Entre eles, nós vamos classificar usualmente de força de contato, são aquelas que estão diretamente relacionadas com o toque. Vejamos aqui um rapaz empurrando o carrinho e ele interage por meio do toque. Temos a força de atrito que se deve devido à própria imperfeição das superfícies. A força elástica que permite que você deforme a própria mola para que ela venha, né, apresentar esse tipo de força. Temos a atração também, que é um tipo de força que está relacionado com o contato. E nós temos também as chamadas forças de campo ou interações de campo, que são aquelas que não necessitam do contato direto, pessoal. Olha, para poder fazer com que uma porca, um parafuso, uma agulha, um alfinete seja atraído por um ímã, por meio de uma força magnética, não precisa você empurrar, basta que você chegue próximo com um ímã e haverá então uma atração magnética. A mesma coisa acontece com o corpo
né, em queda. Para que o corpo, então, apresente o movimento dele de queda, não precisa que você lance o corpo para baixo, simplesmente você coloca ele a uma determinada altura em relação à superfície do solo e ele vai apresentar um movimento de queda. Então, a força magnética, a força gravitacional e também a força elétrica são categorizadas como força de campo. Então, é importante a gente destacar a diferença entre a força de contato e a força de campo. Chegamos agora a destacar a força resultante. Gente, a força resultante nada mais é do que um conjunto de forças sendo representada por uma única força. Vejamos aqui um exemplo sobre esse corpo verde, onde existe sobre ele uma força F1, uma força F2, F3, F4 e F5. Digamos que quando eu unir todas as 5 forças, eu consiga gerar uma força resultado. Então, esta força que foi formada pelo conjunto das 5 forças acaba sendo a chamada força resultante. Existe uma representação única quando eu me refiro na sua forma vetorial, onde ela vai ser dada pela somatória vetorial de todas as outras forças. Porém, a gente pode fazer um tratamento em que forças atuantes sobre corpos, na sua forma de 2 a 2, podem ser simplificadas, onde, vejamos aqui o que eu vou chamar de particularidades da força resultante. Então, se eu tenho 2 indivíduos aplicando força na mesma direção e no mesmo sentido, o módulo da própria força resultante pode ser determinado como sendo a soma das 2 forças. Caso a gente tenha forças atuantes sobre o corpo em sentidos opostos, aí a resultante ela já vai ser medida como sendo a diferença entre a primeira força e a segunda força. O terceiro caso são situações envolvendo forças perpendiculares. Quando as 2 forças formarem entre si um ângulo de 90 graus, a força resultante, o seu modo, vai ser dado pelo Teorema de Pitágoras, onde a força resultante ao quadrado é igual à primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado. Para poder obter o modo, basta tirar a raiz quadrada da própria soma dos quadrados das demais forças. Porém, quando existir um ângulo formado entre as 2 forças e este ângulo for diferente de 90 graus, vale para qualquer ângulo, tá bom, gente? Diferente de 90 graus e também diferente de 0 e de 180, caso esse que a gente já viu aqui em 1 e também em 2. Neste caso, a gente irá aplicar a chamada lei dos cossenos, onde a lei dos cossenos estabelece, tá, que a força resultante ao quadrado é igual à primeira força ao quadrado, mais a segunda força ao quadrado, mais 2 vezes a primeira força, vezes a segunda, vezes o cosseno do ângulo formado. Então, isso é muito importante, porque a gente destaca uma situação diferente para poder calcular a força resultante. Então, repetindo, casos particulares de força resultante, sempre de 2 a 2 a gente vai tentar fazer essa medida da própria força resultante. Vejamos agora alguns exercícios que nos permitem calcular a força resultante. Vamos para o primeiro caso. No primeiro caso, eu quero calcular a força resultante, onde sobre a carroça eu tenho uma força de 350 Newton no primeiro cavalo, e uma outra força do segundo cavalo de 150 Newton. As 2 forças estão sendo aplicadas sobre a carroça, onde eu pretendo calcular qual a força resultante. Como as 2 forças apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, você vai somar a primeira força mais a segunda força.
Então, somando 350 newtons mais 150 newtons, a gente vai poder obter que a força resultante aplicada sobre essa carroça será de um total de 500 newtons. Então, primeira situação envolvendo aí a força resultante. Vejamos aqui agora o segundo caso no item B. Para o lado esquerdo, eu tenho uma força devido a esses dois indivíduos, aplicando uma força na corda do valor de 38 newtons. E para o lado direito, eu tenho uma força de 25 newtons. Como é que eu vou poder obter a força resultante? Neste caso, você vai aplicar a força 1 menos a força 2. Logo, a força resultante vai ficar igual a 38 menos 25. Ao realizar esta conta, né, você vai chegar que o resultado da força resultante será igual a 13 newton. Você deve estar perguntando até aqui, o que é esse newton que a gente vem colocando lá do valor da força? O newton é a unidade que nós iremos atribuir, tá, à medida de força. Então, é a unidade de força, coisa que a gente vai estar vendo futuramente entre as unidades que fazem parte do Sistema Internacional para a Medição da Força. E o terceiro caso, nós temos agora 4 forças sendo aplicadas sobre este corpo, sobre esse bloco, onde a força de 15 e a força de 5 estão sendo exercidas para a esquerda. Então, as duas forças atuando força para a esquerda vão totalizar 20 newtons, enquanto que a força de 40 e a força de 60 estão sendo executadas para a direita. Então, elas vão totalizar 100 newtons. Para calcular a força resultante, você tem que pegar a resultante que aponta para a direita, neste caso 100 newtons, menos a resultante que aponta para a esquerda de 20 newtons. Tá? Deixa eu só apagar isso aqui, para não ficar legal aqui na nossa conta, né? Bem, então aqui eu tenho 100 menos 20, total, a força resultante, mesmo apresentando 4 forças sobre o bloco, ela vai dar um total de 80 newtons. Tem mais um caso? Sim, tem mais 2 para a gente poder analisar. Na letra D, nessa letra D, eu tenho agora 4 forças também. Só que eu tenho 2 forças sendo aplicadas sobre o eixo Y. E eu vou colocar aqui mais 2 forças sendo exercidas ao longo do eixo X. Então, a gente vai ter 2 resultantes. Uma resultante que vai atuar no eixo X. Essa resultante vai ser a força de 12 para frente e 4 para trás. Então, vai ficar 12 menos 4. Eu tenho um total de 8 newtons. Opa, 8 newtons. 8 newtons. E eu tenho uma força resultante em Y, entre a força de 2 e a força de 8, dando um total de 8 menos 2, 6 newtons. Como é que fica agora as forças? Eu tenho uma força para frente de 8 newtons e tenho uma força para cima de 6 newtons. Neste caso, a resultante ela vai ser obtida pela regra do paralelogramo. O que é isso? Eu vou montar uma reta paralela à primeira força e uma outra paralela à segunda. E quando eu uno de um vértice ao outro, eu acabo apontando para onde a força resultante ela vai estar sendo direcionada. Então, eu acabei de encontrar a direção e o sentido da força resultante. Mas como eu quero saber a força, eu noto que o ângulo entre a força de 6 e a força de 8 vale 90 graus. Portanto, a força resultante total, ela vai ser dada como sendo ela ao quadrado,
é igual à força de 6 ao quadrado mais a força de 8 ao quadrado. Logo, a força resultante vai ser igual a 36 mais o 64, totalizando, então, aqui 100. Como está ao quadrado, eu devo extrair a raiz quadrada de 100, e ao extrair a raiz quadrada de 100, o valor final encontrado para a força resultante será igual a 10 newton. Então, neste caso, nós também temos 4 forças, só que as forças estão opostas, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, por isso que a gente tomou, né, tomamos aqui uma resultante em x e tomamos uma resultante em y para facilitar a nossa resolução. Sempre eu vou ter que agir desta maneira? Eu recomendo que sim, para que você tenha sucesso na sua solução. Vejamos agora um outro caso, que é a letra E, onde eu tenho aqui forças, não foi colocado aqui, ó, mas a gente vai colocar forças aqui, ó. Digamos que eu tenha uma força agora de 60 newtons nessa direção e para baixo uma força de 50 newtons. Então, uma força de 50 e uma força de 60 newtons. Entre elas formam um ângulo de 60 graus. Então, neste caso, eu tenho uma formação de uma reta paralela à primeira força e uma outra paralela à segunda força. De um vértice ao outro, eu então acabei de fazer a representação do vetor força resultante, ou seja, se isso existisse sobre esse corpo, a resultante seria dado mais ou menos na direção que a gente colocou no desenho. Como o ângulo formado é 60 graus, como é que eu faria para obter a força resultante? Aí a gente teria que aplicar aquele quarto caso chamado de lei de cosseno, onde a força resultante ao quadrado é a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado, mais 2 vezes a primeira força, vezes a segunda força, vezes o cosseno do ângulo formado. Então, essa seria a relação a ser utilizada para o cálculo da força resultante. Vejamos como ficaria, pelo menos até aqui. A força resultante ao quadrado vai ser igual. A primeira força, vamos chamar ela de 60. Então, ficaria 60 ao quadrado, mais a segunda força, eu vou chamar de 50, então vai ficar 50 ao quadrado, mais 2 vezes o 60 vezes o 50, e o cosseno aqui seria o cosseno de 60 graus. Só para a gente poder lembrar, cosseno de 60 graus, ele vale meio, ele é tabelado, ele vale meio. Então, vou continuar aqui. A força resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, vai me dar 3.600. 50 ao quadrado vai ficar 2.500, mais 2 vezes 60, vou até colocar aqui, ó, vou colocar aqui 60, 2 vezes o 60, eu tenho 120, e 120 vezes o 50, eu terei um total de 6.000. Então, deixa eu colocar aqui o valor que eu tenho, tá bom? 6.000 é o resultado dessa continha bem aqui. Mas não esquece que tudo isso está multiplicado com meio. Então, vai ficar aqui a força resultante ao quadrado. Aqui, meio vezes o 6.000, eu vou ter um total de 3.000. Tá bom? Então, qual é a conta que eu devo considerar? É 3.000 mais 2.500 mais 3.600. Isso vai dar um total de 91.000. E logo você teria que extrair a raiz quadrada de 91.000. Se você tirar a raiz quadrada de 91.000, a força resultante ela vai ser aproximadamente 95,4 newton. Ou então você poderia decompor essa raiz quadrada de 91.000 e encontrar um valor, né, em termos de uma raiz de algum número, tá bom? Então essa seria uma opção à parte.
como eu tenho interesse de poder obter o valor mais preciso possível, eu tirei logo a raiz quadrada de 91.000. Vamos continuar, pessoal. Agora, a gente vai aprender como se faz a decomposição de forças. Para apresentar a decomposição de força, digamos que aqui nós tenhamos uma situação interessante, onde eu tenho sobre essa caixa uma força que forma com a horizontal um ângulo θ, um ângulo qualquer, pessoal. Se eu tiver interesse de encontrar as componentes dessa força, essas componentes serão dadas em duas dimensões, uma na direção x e a outra na direção y, ou seja, eu terei uma componente onde eu irei colocar o meu plano cartesiano no eixo x, y, de forma que a componente x vai ser a projeção dessa força no eixo x, onde a componente x, que é chamada de componente horizontal da força, será dada como sendo o valor da força vezes o cosseno do ângulo formado. Já a componente vertical dessa força, ela vai ser dada como sendo o valor da força vezes o seno do ângulo formado. Se você está aí se perguntando de onde vem isso, eu vou te mostrar. Pessoal, como a força ela tem um ângulo formado com a horizontal θ, aqui é como se eu tivesse a componente x e aqui é como se eu tivesse a componente y. Então, observa que eu teria cateto oposto pelo hipotenusa daria o cosseno, aí eu conseguiria obter o FY. E teria o cateto adjacente, que seria o FX, pela hipotenusa, que daria, né, o cosseno. Então, aqui ficaria basicamente assim, ó. Se eu quiser obter o FX, deixa eu só apagar bem aqui, ó. Se eu quiser obter o FX, qual relação eu tenho que fazer? É o cateto adjacente pela hipotenusa. E isso vai dar cosseno. Isso vai dar cosseno. Se eu pegar o cateto adjacente pela hipotenusa, eu tenho o cosseno desse ângulo e ele vai ficar cateto adjacente, que é fx, pela hipotenusa, que é f. Como eu quero isolar o fx, eu passo o f multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar f cosseno é igual a fx. Logo, eu tenho a componente horizontal. Caso eu queira obter a componente vertical, fy, é cateto oposto pela hipotenusa, seno. Cateto oposto é fy, a hipotenusa é o f. Então, o valor da componente y, bastaria você pegar o valor da força F e multiplicar com o seno, dando então a componente vertical da nossa força. Como é que isso é cobrado? Então, a gente tem aqui uma situação proveniente do exercício 2. No exercício 2, eu coloco assim: para arrancar um prego de uma tábua, o indivíduo usa o pé de cabra de um martelo. Está aqui usando o pé de cabra. Tracionando com uma força de 60 newtons, igual como está sendo mencionado na figura, inclinada 60 graus com a tábua. Na letra A, ele pergunta qual a intensidade da componente que arranca o prego em newtons. Pessoal, tomemos como exemplo o prego aqui, ó, na tábua. Ele está aqui na tábua. O ângulo que está sendo formado com a tábua é 60 graus. Para arrancar esse prego, ele tem que ser puxado para cima por meio dessa força. Ou seja, ele está pedindo para te calcular a componente vertical da força. Que ele quer saber aqui arranca o prego. Então, aqui arranca o prego tem que sair para cima. Para poder obter essa componente vertical, eu tenho que pegar o valor da força e multiplicar com o seno, ó, a gente acabou de mostrar aqui, ó, do ângulo que vale 60. Então, a componente vertical vai ser o valor da força, que a gente já viu que vale 60, vezes o seno de 60, que é tabelado, e ele vale raiz de 3 sobre 2. Logo, o valor da nossa força
vai ser igual 60, dá para dividir por 2, e isso vai ficar aí valendo igual a 30 raiz de 3 Newton. Então, aqui está o cálculo para a obtenção da componente vertical da força Fy. Na letra B, qual a intensidade da componente que entorta o prego? Gente, para entortar o prego, eu tenho que calculá-lo aqui, ó, na horizontal. Então, de outra maneira, o que ele está te pedindo é a componente horizontal da força, de forma que ela vai ser agora igual ao valor da força vezes o cosseno do ângulo, tá, formado, nesse caso 60 graus. Então, a componente horizontal, que é o Fx, ele vai ser igual ao valor da força, que vale 60 N, e o cosseno de 60 tabelado, ele vale meio. Então, pessoal, fica fácil, porque 60 vezes 1 dá 60, por 2 daria quanto? 30, né? Logo, a componente horizontal da força que atua no prego vai fazer entortá-lo, seria de um valor de 30 newton, tá bom? Então, a gente conseguiu calcular de forma aplicada tanto a componente horizontal da força quanto a componente vertical. Pessoal, por hoje a gente consegue encerrar mais uma aula. Se você gostou do nosso vídeo, vai lá e dá um like no nosso canal, se inscreve para poder também receber os nossos vídeos em primeira mão. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.